Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Queridos, abram por favor a palavra do Senhor em Lucas capítulo 13. Nós vamos considerar dos versos 28 a 35. Lucas capítulo 14. Dos versos 28 a 35. De fevereiro de 2008 até dezembro de 2018, eu trabalhei exclusivamente como advogado em um mesmo escritório de advocacia. Porém, no início de 2017, depois de uma série de acontecimentos na minha vida, eu entendi que era da vontade do Senhor que eu estudasse, que eu fizesse seminário, que eu estudasse teologia. Em abril de 2017, comecei a estudar e gradativamente a minha vida foi mudando. O que primeiro mudou foi meu entendimento sobre a fé. Meu cristianismo até aquele momento exaltava equivocadamente a ação humana, até que eu compreendi a minha dependência da graça de Deus. Em razão dessa mudança no entendimento, é claro que ocorreram muitas mudanças no comportamento, especialmente quanto ao compromisso na igreja. E por isso, cada vez mais me envolvi no serviço da obra do Senhor. No final de 2018, em novembro, fui chamado pelo pastor Raik para ser coordenador desse ministério que hoje nós celebramos, Ministério Atitude, que hoje nós celebramos a confraternização de final de ano. Já com muitas das responsabilidades naquela época que hoje eu tenho como pastor. E até julho de 2021, trabalhei tanto no escritório como no Ministério Atitude. E a partir de julho de 2021 passei a trabalhar integralmente aqui. Eu sou muito grato a Deus por tudo isso, mas a alegria e a gratidão não mudam a realidade de que foi um tempo que eu tive que pagar um preço pelo caminho que a minha vida tomou. Entre o final de 2018, como eu já disse, até julho de 2021, eu tive 2 trabalhos. E para dar conta de meus prazos no escritório, mais os sermões na igreja, além do trabalho administrativo do ministério, eu tinha que trabalhar 3 turnos. Manhã e tarde no escritório e noite em casa, estudando e escrevendo sermões e sem folga nos fins de semana. Hoje eu vivo um momento muito feliz em minha vida. Tenho o privilégio de ser pastor, o grande privilégio, por graça e misericórdia, de ser pastor na igreja em que eu vivi toda a minha caminhada cristã. Tenho 9 anos de casado, completo em janeiro do ano que vem 9 anos de casado, e uma filha de 1 ano e 10 meses que está bagunçando bem ali. Com certeza, não sou digno de nada disso. Tudo provém da graça do Senhor, como eu aprendi. No entanto, esta graça foi recebida no esforço. Não pelo esforço, mas no esforço. Em breve, este breve testemunho é para ilustrar que aquele que quer ser discípulo de Jesus precisa saber que essa decisão não fica sem consequências, como Jesus vai ensinar nas parábolas que nós vamos considerar nesta noite. Eu queria, então, enfim, ler a palavra do Senhor, que está lá em Lucas, capítulo 14, dos versos 28 a 35. Diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe, e pedirá
um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Fala com a tua igreja mais uma vez nesta noite, Senhor. Apesar de mim, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Para entendermos melhor esta passagem, é importante dar uma olhada no contexto. No início do capítulo 9, Lucas narra Jesus reunindo os seus 12 discípulos e os enviando a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Está em Lucas 9, 2. Nos versos 10 a 17 do capítulo 9 também é narrado a multiplicação dos pães e peixes, onde é dito que cerca de 5.000 homens foram alimentados, o que corresponde aproximadamente, se estima, a 15.000 pessoas, porque tinham homens, mulheres e crianças. No capítulo 10, Lucas mostra que Jesus enviou outros 72 discípulos para irem adiante, pregando, curando, expulsando demônio nas cidades às quais Jesus iria passar posteriormente. A partir do capítulo 10, verso 17, no capítulo 10, verso 17, é relatado como a missão desses discípulos, desses 72 e também dos 12, foi bem sucedida. Você lê lá em Lucas 10, verso 17. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Imaginem esta grande estratégia evangelística do Senhor Jesus. Seus discípulos iam na frente dele, de cidade em cidade, pregando o evangelho, realizando sinais e prodígios, e por onde passavam. E depois, Jesus ia para aquelas cidades com seus ensinos poderosos, realizando toda sorte de milagres e sinais e etc. Diante de tudo isso, o resultado não poderia ser diferente. A fama de Jesus se espalhou por toda a região e por onde ele passava havia um sucesso absoluto de público, como Lucas vai escrever no capítulo 12, verso 1, parte A. O que diz lá? Lucas 12, verso 1, parte A. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas a ponto de se atropelarem umas às outras. No meio de toda essa dinâmica, mesmo com todo este sucesso de público, nem tudo era bom como parecia. Jesus, que conhecia o coração dos homens, sabia que muitos ali lhe seguiam apenas interessados nas benesses, tais como milagres, alimentação, uma possível libertação política e militar do jugo romano. Para lidar então com esses seguidores interesseiros, Jesus adverte as multidões que é preciso tê-lo em prioridade máxima. Caso contrário, a pessoa não poderia ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Isso está lá já no capítulo que nós estamos considerando, 14, nos versos 26 e 27. Olha que duras palavras do Senhor Jesus. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Agora, na sequência direta desse texto, Jesus vai ilustrar e ensinar sobre a necessidade de se avaliar o custo necessário para ser seguidor dele, para seguir Jesus. O primeiro ponto que eu queria destacar nesta noite, eu chamei de calcule o preço das suas escolhas. Está lá no verso 28 a 30, que eu vou ler novamente. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir
e não foi capaz de terminar. Parei. A primeira ilustração do Senhor Jesus aqui, quanto a este ensino, foi tirada da construção civil. É sobre um homem que pretende construir uma torre literal, um prédio. É impossível saber exatamente que tipo de torre Jesus se refere, mas o argumento é bem claro. O que Jesus está ensinando aqui é que antes de começar a construir algo, você precisa calcular o custo. Do contrário, pode passar o papel de ridículo, de que começou algo e não terminou. Se alguém lançar o alicerce e não for capaz de terminá-lo, todos os que a virem rirão dele, daquele que não calculou os custos. Isso aqui talvez você já tenha experimentado, sentido este sentimento que Jesus quer ilustrar aqui. Eu vou dar um exemplo meu. Quando eu fazia muitas audiências no interior, eu ia constantemente para Abaetetuba. E na entrada da cidade tinha um prédio imenso, acho que 3, 4 andares, grande mesmo, que estava só na parte estrutural. Foi todo construído, mas já estava abandonado há muito tempo. É claro que eu não ria do cara que deixou lá o prédio abandonado, mas eu tinha um sentimento mais ou menos assim: puxa vida, esse camarada gastou tudo isso aí e não terminou a construção, e já estava dando mato, planta e etc. É mais ou menos isso. O cara começou e não terminou. Um julgamento semelhante a esse que eu fazia contra esse prédio recai sobre aquele que se diz seguidor ou começa a seguir Jesus, mas depois descobre que não estava disposto para pagar o preço de ser discípulo de Cristo. É essa relação que Jesus está fazendo. O ensinamento de Jesus aqui é que ser seguidor dele não é uma viagem de férias. Rapadura é doce, mas não é mole. Entre aquela multidão de seguidores, entre aspas, de Jesus, muitos só enxergavam as vantagens. Ele multiplica a comida, ele cura os enfermos, ele expulsa os demônios, ele humilha os poderosos. Seguir esse homem vai ser muito fácil, eles diziam e imaginavam. No entanto, Jesus em seu ministério ensinou constantemente o contrário. Lucas capítulo 13, volta um pouquinho, verso 24. Olha como é o caminho do seguidor de Jesus. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo, muitos tentarão entrar e não conseguirão. Se você for no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, o ensino vai na mesma direção. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. O seguidor de Jesus que ignora esta e outras realidades que os textos poderiam se multiplicar na Escritura, é tão tolo quanto aquele que resolve construir uma torre, mas não tem dinheiro para terminar. E aqui há umas perguntas, algumas lições para mim e para você. Você é um seguidor de Jesus, quer seguir Jesus a sua vida, mas você já calculou o preço desse desejo? O que envolve, pastor, o preço desse desejo? Eu vou exemplificar, é claro, tem muito mais. Você já calculou o preço de assumir um compromisso com a igreja? Com a sua igreja local, com essa igreja? Você já calculou o preço de assumir o compromisso de testemunhar de Jesus Cristo onde você estiver? Você já calculou o preço de ser seguidor de Jesus e buscar ser santo aonde você estiver, no seu trabalho, sendo um vendedor, um advogado, um médico, um sapateiro, um eletricista, em qualquer trabalho você já calculou o preço de dar testemunho de Cristo, de ser discípulo de Cristo? Você já calculou o preço de seguir Jesus na escola, na universidade? Ou você tem vergonha de confessar para seus amigos que acreditam em Jesus Cristo e que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º? Você já calculou o preço de seguir Jesus no seu casamento? Ser outrocêntrico, que servir a sua esposa ou servir o seu marido é mais importante do que fazer a sua própria vontade? De ter que muitas vezes contra a sua vontade se dedicar ao cuidado dos filhos?
de ajudar nas tarefas domésticas, de nunca falar mal e sempre respeitar o seu cônjuge. Você já calculou esse preço? Está embutido no custo de ser discípulo de Cristo. É claro que eu não estou dizendo que nem que eu sou apto, extraordinário em fazer tudo isso, nem que é fácil. Mas como nós lemos, Jesus diz que seguir Ele não é fácil. Aqueles que entrarão pela porta estreita, entrarão por esforço. Eu não estou falando de salvação. A salvação é pela graça e misericórdia do Senhor. Seguir a Cristo, discipulado, aquele exige esforço, é o que Jesus está ensinando. Sabe qual é, meus queridos e minhas queridas irmãos e irmãs? Sabe qual é o perigo do discípulo de Jesus que não paga esse preço? É que na verdade não é discípulo de Cristo. Toda vez que você vê um cristianismo muito fácil, tem muito aí anunciado aí mundo afora, um cristianismo muito fácil que não exige nada de você, o problema disso é que é mentira. É como um cristianismo nominal. Na verdade eu conheço uma pessoa, a exceção dessa uma pessoa, eu não conheço ninguém no Brasil que diga que não é cristão. Eu não estou falando evangélico, eu estou falando cristão, de forma geral. Eu não conheço. Você acredita em Cristo? Tirando essa pessoa que eu me lembrei agora, o resto todo mundo vai dizer que sim. No entanto, eu não vejo essa mesma quantidade de pessoas pagando o preço de ser discípulo de Cristo. O perigo do cristianismo nominal, daquele que só diz que é cristão, mas não paga o preço do discipulado, é que esse tipo de cristianismo é inútil, não tem nenhum efeito. Chega no inferno pensando que é cristão. Segundo ponto, pague pela escolha certa. Está lá nos versos 31 a 33. Diz assim a palavra do Senhor: ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Nesta segunda parábola, Jesus parece repetir o mesmo conteúdo da anterior, mas aqui algumas distinções precisam ser consideradas. Neste caso, nesta última que nós lemos, o rei não está na mesma posição do construtor da torre. Aquele homem da torre era livre para agir ou não agir, para construir ou não construir. O rei aqui, entretanto, está sendo atacado, ou pelo menos está em situação de iminente ataque. Alguém está vindo contra ele com 20.000 soldados, enquanto ele só tem 10.000. Então ele tem que tomar uma decisão. O rei não tinha a opção de não interagir com aquele outro povo, com aquele outro reinado. A primeira parábola nos mostra que há um preço para seguir Jesus. Essa segunda nos ensina que todos nós sempre pagamos o preço de nossas escolhas, quer seja de seguir Jesus ou quer de não seguir a Jesus. O preço sempre é pago. Não se engane, meus irmãos. Não se engane, você que está me ouvindo. Todo mundo paga um preço. Ou paga o preço para seguir a Jesus, ou paga o preço para não seguir a Jesus. Não existe terceira opção. Jesus resume tudo isso que eu estou falando no verso seguinte, apresentando quais são, esses que eu acabei de antecipar inclusive, os dois únicos tipos de escolha no qual podemos pagar o preço. Jesus diz: qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Jesus está falando de tipos de escolha aí, pastor? Tá. O primeiro tipo de escolha que Jesus se refere é aquilo que o mundo oferece, aquilo que a carne gosta. Aqui Jesus chama de a tudo o que possui. Por exemplo, a honra dos homens, o conforto, os prazeres das imoralidades sexuais, os prazeres materiais do mundo. Seguir essas coisas tem um preço. Não se engane.
Não acho que porque é confortável e fácil, ou porque traz algum tipo de prazer imediato ali, que você não está pagando um preço. Todo mundo que já se envolveu em profundidade com tudo isso aqui que eu falei, sabe disso. Do outro lado, Jesus já apresenta novamente o custo de ser discípulo dele. E qual é essa segunda opção? Renunciar a tudo o que possui. E aqui é muito importante você observar os exemplos que eu vou dar. É apenas exemplificativo, tem muito mais. Mas, por exemplo, você quer ver, enxergar um sintoma de que você está pagando o preço do discipulado de Cristo? É quando você começa a quebrar a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. É quando você quer algo, deseja algo, quer fazer alguma coisa, quer comprar alguma coisa, quer assistir alguma coisa, quer ir a algum lugar, a sua vontade do corpo é essa, mas para agradar a Deus você não faz. Você quebra a própria vontade. É quando você está com raiva de uma pessoa que lhe fez mal, ou então você fez mal para uma pessoa, está com raiva dela, mas mesmo assim quebra a vontade orgulhosa e vai pedir perdão e perdoa. É quando você está no meio das circunstâncias que você não tem controle algum, como por exemplo uma situação de saúde, mas ao invés de se desesperar, confia no Senhor a sua vida. Isso aqui são apenas alguns exemplos. O que é que nós aprendemos com essa segunda parábola, a parábola dos reinados lá em guerra, né? Primeiro, é que não existe neutralidade. Ou você segue a Jesus, ou segue algum ídolo. Não existe ninguém que não segue nada. Ou você segue a Jesus e você paga o preço de seguir Jesus, ou você segue algum ídolo. Geralmente este ídolo, até onde meus olhos veem hoje em dia, somos nós mesmos. Nós somos egoístas. Nós somos guiados, conduzidos pela nossa própria vontade, pelo aquilo que nos satisfaz. Quando você vive dessa forma, não é Jesus que você está seguindo, mas é você. Você é o seu próprio Deus. Quando nós seguimos o dinheiro, quando todas as minhas decisões são tomadas com base no que eu posso auferir financeiramente, que bens materiais isso vai me ajudar a ter. Você, neste caso, não está pagando o preço de seguir a Jesus, mas está pagando o preço de seguir a Mamon, a Deus do dinheiro. Ou quando você se alegra com popularidade, com a honra dos homens, de ser exaltado, de ser reconhecido pelos seus títulos e etc. E isso é o que você busca na sua vida, então você não está pagando o preço de ser discípulo de Cristo, de seguidor de Cristo, mas está o seu Deus, o seu ídolo é a sua popularidade. Quer ver como medir, que termômetro usar para saber se eu estou... Tudo aqui é difícil, meu irmão. Não estou falando nada fácil aqui, tá bom? Mas você quer ver qual é um termômetro para você saber se você está seguindo, pagando o preço de seguir Jesus ou seguindo outro Deus? É quando você vai tomar uma decisão para o futuro e qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Isso é melhor para mim. Eu vou ganhar mais dinheiro. Eu gosto mais de fazer isso. Se essas são as primeiras coisas que vêm na sua mente quando você vai tomar uma decisão quanto ao futuro, então aí está o seu Deus. A nossa decisão, meus irmãos, isso aqui é uma luta, tá bom? Mas nós somos crentes chamados a lutar essa luta. As nossas decisões para o futuro têm que responder sempre, em primeiro lugar, a seguinte pergunta: isso me aproxima de Deus? Fazendo isso, eu vou me tornar um crente mais parecido com Jesus, eu vou me tornar mais santo, eu vou agradar mais a Deus. Então tudo o resto é secundário. Se você vai ganhar mais dinheiro, se você vai ganhar menos, se é o que você gosta, se é o que você não gosta. A nossa razão de existir em primeiro lugar é glorificar a Deus. É glorificar a Deus. Deus não nos deu vida para te aproveitar a vida. Ele é tão bondoso
que Ele faz aquele que busca Ele, que segue Ele, ter uma vida alegre, plena. A gente vai falar mais na frente disso. Mas o ponto é que não é esse o objetivo. Isso é bondade e misericórdia do Senhor. Nós temos que tomar as decisões pensando em pagar o preço exato de seguir ao Senhor Jesus. Sem renúncia não existe cristianismo. É melhor renunciar a tudo que possui e seguir a Cristo. Como o próprio Senhor Jesus diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aqui talvez você já escutou isso aqui várias vezes, inclusive aqui deste púlpito, já escutou esse verso, Marcos 8:36, várias vezes. Mas, meu irmão, toda vez que Jesus Cristo não é considerado em suas decisões, você está buscando ganhar o mundo inteiro. E no final, se você for as últimas consequências com isso, você pode perder a sua alma. Toda vez que você busca fazer a vontade de Deus, então você está caminhando como um homem que não vai ganhar o mundo inteiro, mas vai ganhar a sua alma. Terceiro ponto, a consequência da desistência, está lá em Lucas 14, versículo 34 a 35. Diz assim a palavra do Senhor: o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus esteve enfatizando que seus seguidores deviam segui-lo de todo o coração, para não serem apenas discípulos nominais, que dizem que seguem Jesus, mas não pagam o preço do discipulado. Os discípulos nominais ou descompromissados podem até parecer bom por algum tempo, mas por não pagar o preço de Jesus, de seguir Jesus, eles perdem a utilidade. É por isso que Jesus faz essa parábola, ele faz esse provérbio: o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Essa figura de linguagem era de fácil compreensão, muito melhor naquela época do que hoje para nós. O sal ali era bom porque ele era utilizado para preservar os alimentos. Ele combatia a decomposição e comunicava sabor também na culinária, né? Mas quando o sal perdia essas utilidades, ele não servia mais para nada. A implicação aqui é clara. Assim como não se pode restaurar o sal que perdeu o sabor, tampouco se pode restaurar aqueles que se dizem seguidor de Jesus, mas uma hora desistem de continuar avançando, de continuar pagando o preço de ser discípulo. Esse que a algum momento da vida declarou: eu sou de Cristo, levantou a mão, veio aqui para frente e tudo mais, mas decide mais cedo ou mais tarde a largar o preço de seguir Jesus, a largar o desejo de vencer os seus pecados, de buscar a palavra do Senhor, de ter comunhão com os irmãos, abandona todas essas coisas, ele parou de pagar o preço, e ele é o sal que perde o sabor e não tem mais utilidade. O cristianismo não é uma corrida de 100 metros rasos, mas uma maratona com barreiras. Você só alcança a vitória se permanecer até o fim, pagando diariamente o preço de seguir a Jesus. Aqueles que não meus irmãos, aqueles que não permanecem, o permanecer é fruto da graça de Deus. Eu não estou questionando isso. O que eu estou querendo dizer é que aqueles que vão em determinado momento da vida deixar de seguir a Cristo, deixar de buscar cada vez mais melhorar, deixar de se tornar mais santo, abandonar a igreja e etc. Esses que fazem isso são aqueles que deixaram de permanecer. E olha a descrição que João dá em sua primeira epístola quanto a consequência desse abandonar o pagamento do preço do discipulado. Lá em 1 João 2,19, João diz assim, ele está se referindo aqui a falsos mestres, tá bom? Mas que não estavam pagando o preço e por isso abandonaram as igrejas. Aí olha o que ele diz: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos,
pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era do nosso. A ideia de João aqui é que é um sinal. Quem tem acompanhado a exposição de 1 João à noite, a preocupação principal de João é ensinar quem são os verdadeiros discípulos de Jesus. E um sinal disso é a permanência nesse pagamento do discipulado. Se você para de pagar o preço de ser cristão, para de pagar o preço de dar testemunho de Cristo, abandona todas essas coisas, é possível que você se enquadre no que João está dizendo aqui. Deixou de permanecer conosco, porque na verdade nunca foi dos nossos. Agora você pode estar se perguntando: é possível para nós pagarmos esse preço a vida toda? Pastor, é possível? Eu sou adolescente, pastor. Eu tenho 15 anos. É possível para mim pagar esse preço a vida toda? Meu irmão, minha irmã, sozinho nós não podemos. Mas aqui que está a maravilha do Evangelho. O próprio Senhor Jesus Cristo, a todo aquele que humildemente busca nele, Ele capacita a fazer. E além disso, Ele ainda criou esta belíssima instituição que é a igreja, para que juntos nós apoiemos uns aos outros. Pagar o preço do discipulado não é um preço que você precisa pagar sozinho. Você pode pagar com seus irmãos e com certeza, se você quer sinceramente, com a graça de Cristo. O que Cristo quer de nós vamos pagar ou não pagar o preço do discipulado de acordo com o que tem no nosso coração. O que Cristo quer de você é que você deseje ser mais santo. O que Cristo quer de você é que você deseje ser cada vez mais parecido com Jesus. O que Cristo quer de vocês é que você deseje de coração cada vez mais conhecer e crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. É isso que Ele quer. Se é esse o desejo do coração sincero, você vai receber graça do Senhor, você vai ser apoiado pela igreja, e a igreja cresce junto, e é uma maravilha. Olha como Paulo descreve essa realidade em 1 Coríntios capítulo 1, verso 4 a 8. Olha o sentimento do apóstolo Paulo aqui. Ele diz assim, ele acabou de cumprimentar a igreja, saudar a igreja nos versos 1 a 3, capítulo 1, de 1 a 3, e aqui ele vai dar graças pela igreja. Ele diz: sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra, em todo o conhecimento, porque o testemunho de Cristo, olha aqui o discípulo verdadeiro, o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Nós sabemos aqui, muitos sabem que aqui é a igreja de Corinto, não era uma igreja perfeita, não é isso, não é sobre perfeição que eu estou falando, mas ali o testemunho de Cristo estava sendo confirmado, de modo que não lhe falta nenhum dom, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Aí está aqui a graça, esse verso 8 é o principal aqui, que é onde Paulo está agradecendo a Deus, porque olha quem é que conduz aquele que quer ser discípulo no coração verdadeiramente. Ele, Deus, os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Pastor, é possível seguir, pastor? É possível pagar? Sim, porque Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus. Concluindo, vale uma última reflexão do bispo inglês do século XIX, J.C. Ryle. Ele diz o seguinte, comentando essa passagem: por que nosso Senhor Jesus Cristo utilizou essa linguagem? Pretendia Ele desencorajar os homens a se tornar seus discípulos? Tinha o propósito de fazer com que o caminho da vida parecesse ainda mais estreito? Não é difícil encontrar uma resposta para essas perguntas. Nosso Senhor assim se manifestou a fim de evitar que os homens o seguissem com leviandade e imprudência, motivados apenas pelos sentimentos e estímulos naturais, que na hora da provação desaparecem. Ele sabia que nada causa tantos males ao verdadeiro cristianismo quanto a apostasia. Também estava certo de que nada produz tanta apostasia
quanto permitir que as pessoas venham a Cristo sem conscientizá-las do compromisso que realmente estão assumindo. O Senhor Jesus não tinha o desejo de ampliar o número de seus seguidores, admitindo soldados que fracassassem na hora da necessidade. Por esse motivo, proferiu tal advertência. Ele ordena a todos os que pensam em segui-lo a avaliar o custo antes de iniciar a jornada. Meus irmãos, eu confesso que às vezes essa caminhada pode ser muito difícil. Pagar esse preço pode ser bastante difícil e podemos ser tentados a desistir. Mas uma passagem, queria deixar com os irmãos uma passagem no Evangelho de João que sempre me encoraja. Sempre quando estou ali no momento de luta, que está muito difícil, essa passagem sempre me encoraja. E eu queria deixar essa passagem para cada um de vocês, para que nesse ano de 2024 que estamos nos aproximando, nós continuemos firmes, pagando o preço de seguir a Jesus, e Ele nos mantendo firmes, como nós lemos em 1 Coríntios. E que esse texto bíblico e muitos outros os encoraje como me encoraja. Está lá em João capítulo 6, versos 66 a 68. O contexto aqui a gente pode fazer uma analogia aqui com esse contexto dessa passagem de João. Jesus começou a ensinar algumas coisas duras. Ele diz assim, olha, eu sou o pão da vida, aquele que não comer a minha carne não pode ser meu seguidor. Eu estou parafraseando que eu não sei de cabeça. E aí as pessoas não entendiam direito e achavam que aquele ensino de Jesus estava ficando muito difícil, estava muito duro. Ele está falando de canibalismo, então já sei. Aí o que aconteceu? Diante do duro ensino, começaram-se aqueles outros seguidores de Jesus começaram a se afastar dele, foram indo embora, a mensagem estava muito dura, não era só comer, não era vencer Roma, não era milagres e curas, etc. Tinha outra parte, tinha o custo do discipulado, e eles diziam, eu não estou disposto a pagar isso, é muito difícil, e foram indo embora. Aí ficou só os 12 discípulos. E aí está o nosso texto aqui em João 6, a partir do verso 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, os que restaram, aos 12, vocês também não querem ir? Vocês não querem ir? Está difícil. Eles acharam difícil, vai ser difícil para vocês também. Vocês não querem ir? Vão logo. Mais ou menos assim. Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Meus irmãos, eu sei porque eu vivo na carne. Eu sei que às vezes é difícil. Glória a Deus que nós temos essa igreja para caminharmos juntos, nós avançarmos juntos, nos tornando a noiva santa que o Senhor espera encontrar no final. No entanto, as outras opções são muito piores. Porque só em Cristo Jesus, só Cristo tem as palavras de vida eterna. Que em 2024, eu e você continuemos firmes, e toda a nossa igreja, e todos os verdadeiros crentes em Cristo Jesus, continuemos firmes, apesar das lutas, seguindo aquele que tem palavra de vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Eu queria chamar o corpo diaconal que se colocasse aqui à minha direita e à minha esquerda, por favor. No início do culto, nós cantamos, nós oramos agradecendo. Acabamos de ouvir a palavra do Senhor que só Cristo tem palavras de vida eterna. Isso deve encher o nosso coração de gratidão. Uma das razões da ceia do Senhor era que toda vez que a igreja se reunisse para celebrar a ceia do Senhor, ela iria trazer à memória o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A realidade de que Cristo se entregou na cruz do Calvário, morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue santo e puro ali naquela cruz, para que todo aquele que confiasse dele não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Afinal, é ele que tem palavras de vida eterna. Então,
Toda vez que a igreja se reunia, no meio de todo, independente de qual eram as dificuldades que eles passavam, eles se reuniam e no partilhar da ceia podiam alegrar o coração, sabendo que o corpo de Jesus Cristo foi moído, o sangue foi derramado, mas porque eu confio nesse Cristo, porque eu confio nesse Evangelho, eu tenho esperança. E é isso que nós vamos celebrar nesta noite, quando nós partilharmos dos elementos da ceia. Eu queria que você refletisse quanto a isso. É difícil pagar o preço do discipulado? Muitas vezes é, mas em Cristo Jesus nós temos esperança. Amém? Podemos ir e nós vamos louvar ao Senhor enquanto nós recebemos os elementos. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu
nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve seria. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve seria. Meu querido, minha querida, sabe por que nós podemos cantar a plenos pulmões: eu sou livre? Eu sou livre, porque Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário, para que, tendo fé nele, nós experimentássemos essa liberdade que só os filhos de Deus têm. E é por isso que a ceia é um momento de muita alegria, é uma celebração, porque nós lembramos desta verdade. Eu queria pedir, eu queria ler o texto que está lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Diz assim o apóstolo Paulo: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Comemos todo o pãozinho. O texto prossegue e diz: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Tomemos todos o cálice. Pai querido, graças te damos, Senhor. Graças te damos porque o Senhor se entregou naquela cruz para que nós, miseráveis pecadores, tivéssemos esperança de vida eterna, para que nós, pecadores miseráveis, tivéssemos salvação, redenção em Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nos reconciliaste com o Pai, contigo mesmo, com o Espírito Santo, Pai. Muito obrigado, porque não andamos mais debaixo da ira de Deus, mas fomos adotados em Ti, Pai, como filhos de Deus. Muito obrigado por tão grande bênção. Nós sabemos que foi um alto preço necessário, Pai, porque nossa pecaminosidade é infinita, Pai. Mas Tu te entregaste, Senhor Jesus, ali naquela cruz, para que nós tivéssemos esperança. O Teu sangue foi derramado, Teu corpo foi moído, Pai. Mas pela Tua graça e pela Tua misericórdia, nós confiamos a nossa vida a esta obra, Pai. E por isso estamos salvos e temos esperança no porvir, Pai. Nos ajuda, Senhor, apesar das nossas falhas, nos capacita a pagar constantemente o preço do discipulado. E que o ano de 2024 do Ministério Atitude, da nossa igreja, Pai, seja um ano que nós sejamos cada vez mais discípulos de Cristo, alunos de Cristo, parecidos com Jesus Cristo, cada vez mais santos. Nos ajuda, Pai, sozinho nós não podemos, mas ajuda a Tua igreja, Pai. É isso que te pedimos em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor. Quantos motivos de gratidão, né? Eu te convido a ficar em pé. Vamos louvar juntos ao Senhor com um medley de louvor e gratidão. Aqui diante de Ti, eu tenho tanto pra Te agradecer. Graças dou, graças
neste Senhor. Por tantas bênçãos que eu não posso ver, graças dou, graças dou. Com meu coração E o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor, graças dou, sempre a ti eu graças dou, 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 graças dou. Ó Deus eterno, ajudador, Senhor do que há de vir, no temporal és protetor e abrigo a nos servir. À sombra de teu trono, ó Deus, podemos descansar. Abrigo, força e proteção, o teu amor nos dá. Ó Deus eterno, ajudador, Senhor do que há de vir, ser nosso guia e defensor, agora e no porvir. Estamos hoje aqui, reunidos para adorar teu nome, ó Senhor. Podemos perceber tua glória inunda os nossos corações. Tu és a razão da nossa adoração. Abram-se os céus, queremos ver-te. Abram-se as comportas do grande rio. Enche este lugar com tua presença, ó Deus. Senhor, tu és glorioso, Senhor, és maravilhoso, Senhor, tão grande é o teu poder, Tão grande é teu poder, Senhor, muda nossa história, Senhor, vivemos pra tua glória, Senhor, és nosso Salvador. Abram-se os céus, queremos ver-te. Abram-se as comportas do grande rio. Enche este lugar com tua presença, ó Deus. Abram-se os céus, queremos ver-te. Abram-se as comportas do grande rio. Enche este lugar com tua presença, ó Deus. Enche este lugar com tua presença, ó Deus. Enche este lugar, enche este lugar, ó Deus, Deus. Abram-se os céus.
Meus queridos, ninguém vai embora, nós temos uma programação muito especial lá embaixo, mas eu queria dizer umas breves palavras aqui antes da gente encerrar o culto. Eu chamo um pastor que vem aqui, por favor. Presta o microfone, Rebeca, por favor. Meus queridos, eu e a minha família, nós temos muita alegria de pagar o preço do discipulado de Jesus, que não é fácil, com vocês. Nós amamos servir com vocês. Nós amamos vocês. É certo que às vezes eu quero matar um, mas eu continuo amando, é por isso que eu não mato. Mas nós amamos vocês. Vamos juntos como igreja, cada vez mais avançando, para a honra e glória do Senhor Jesus em 2024. Amém? O pastor tem um convite, um aviso e já ora para nós encerrando aí. Tá bom, que coisa maravilhosa nós estarmos na casa do Senhor. Como é gostoso ser crente. Amém. Quanto mais o tempo vai passando, mais gostoso vai ficando. E a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo enche os nossos corações de alegria, de gozo. Que coisa maravilhosa. Queridos, eu quero fazer um convite muito especial para você. Amanhã de manhã, culto regular, 9h, 10h45, todos convidados. Mas à noite, o nosso culto, como sempre, não será às 18 horas. Não temos culto nessa hora. O culto vai ser mais tarde. O culto vai ser realizado às 10 horas da noite, 22 horas. Se você quiser lugar, se for um culto como ano passado, chegue cedo. Muita gente teve que sentar no salão social. A gente vai colocar cadeiras lá também. Mas se você quiser estar aqui na nave, queria te chamar para estar cedo aqui. Nós vamos ter, até onde eu saiba, um recorde de 34 batizandos. É uma tropa enorme, né? Só a família desse pessoal já enche vários bancos aí, vários, por sinal, não crentes. Muitos da família dos batizandos não são crentes, mas estão atendendo. Alguns meio forçados estão vindo para o culto para assistir a filha ou alguém aqui que vai ser batizado. Eu queria te chamar para estar aqui orando, pedindo que o Senhor toque no coração. Sabe, meus irmãos, discursos, sermões sem o Espírito Santo não vale de nada. O que muda o coração é o poder do Espírito Amém. Santo. Devemos estar aqui em oração. E por fim, eu não consigo imaginar um lugar melhor do que abrir o ano de joelhos diante do Senhor. Você consegue imaginar uma posição melhor de que a gente, os primeiros segundos ali, quando está batendo 00:01, a gente de joelhos aqui pedindo a graça do Senhor para um ano de arrebentar. E se vier problemas, o Senhor nos dê força. Porque pode vir as tribulações. Nós ouvimos que o discipulado, o crente pode enfrentar muitas lutas. Nenhum de nós está sujeito. Então eu queria te chamar, queria apelar para que você estivesse aqui amanhã. Se quiser vir de manhã, vamos estar aqui, vamos pregar a palavra. De manhã vamos estar juntos novamente. E à noite, principalmente, 22 horas, amanhã à noite, se o Senhor permitir, não vai ficar pedra sobre pedra. Amém. Nesse templo aqui. Todo mundo louvando, enche-se as comportas do grande rio, enche esse lugar. Satanás humilhado e o povo de Deus glorificando. Amém? Amém. E agora que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita, a graça maravilhosa de Deus, o Filho, a força, o encorajamento, a unção de Deus, o Espírito Santo, que o grande Deus Trino, o Criador, Redentor e Consolador, a majestade eterna da Santa Trindade, a primeira, segunda e terceira pessoa, Pai, Filho e Espírito, esteja contigo nessa noite e daqui a pouco no nosso divertimento, até nos encontrarmos amanhã de manhã, quando todo o povo de Deus a uma voz diz: Amém. Não estamos despedidos, vamos todo mundo lá para baixo.